Olá, meu nome é Neide Moreira, sou psicóloga. Estamos aqui mais uma vez com o programa Psicologia em Foco. Hoje nós vamos tratar do tema os impactos que podem ocorrer numa pessoa quando ela é portadora de câncer. Então, nós estamos no mês de outubro, não é? Que o Ministério da Saúde tem a campanha do Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. Em novembro, temos o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Não é? E por que nós vamos tratar desse assunto? Nós vamos falar um pouco da experiência que as pessoas passam quando elas são portadoras dessa doença. Esse estudo foi feito no Hospital de Nossa Senhora das Dores no ano de 2015. Foi um trabalho de conclusão de curso liberado pelo Núcleo de Pesquisa da Univiçosa. E lá nós podemos constatar, não é, o impacto que essa doença causa nas pessoas. Entrevistamos pessoas jovens, entrevistamos pessoas maduras, pessoas idosas, de ambos os sexos. E podemos constatar que o impacto, ele parte de vários aspectos. Nós podemos dizer, o impacto ele é biológico, ele é social, cultural, ele é psicológico e espiritual. O que quer dizer isso? Um impacto biológico, né? São os impactos que ocorrem no corpo da pessoa. Então, a queda de cabelo, o emagrecimento acentuado, a palidez, não é? Então, isso causa um impacto muito grande na pessoa. O impacto social ou cultural. Muitas pessoas se sentem até rejeitadas quando são portadoras dessa doença. Entrevistamos pacientes que moram em cidades muito pequenas aqui na redondeza de Ponte Nova, que quando passavam pela rua, percebiam que conhecidos atravessavam a rua, por não darem conta de cumprimentar ou estar perto daquela pessoa. Então, o que acontece? O que é esse impacto social? Se sente rejeitada, não é? Se sente humilhada. O impacto psicológico parte do pressuposto dos sentimentos. Então, os sentimentos, eles podem vir medo, insegurança, desconfiança, mas também podemos perceber, que eu vou falar no longo da entrevista, que os impactos também podem ser positivos. Observamos pacientes que desenvolveram a coragem, desenvolveram a confiança, aumentaram a sua fé. Inclusive entra no aspecto de espiritual. Então os aspectos a gente separa só por questão didática. Biológico, social, cultural, psicológico e espiritual. Mas eles se entrelaçam, eles se conectam, não é? Não estão separados. E uma outra questão muito importante, a palavra câncer, ela ainda é muito estigmatizada. O que é isso? É uma marca, uma cicatriz. Muitas e muitas pessoas não conseguem pronunciar essa palavra. Falam aquela doença, não conseguem pronunciar câncer. E não são só pessoas idosas, não. Encontramos com pessoas novas, jovens. Inclusive temos clientes, pacientes no consultório que não conseguem pronunciar essa palavra. Por quê? Ela já está caracterizada como se fosse câncer igual à morte. Não é? Então, não dão conta de nem pronunciar essa palavra. E o que a gente pôde constatar com essa pesquisa? Que quando a gente vai fazer uma pesquisa, há um questionamento, não é? Por que as pessoas reagem de forma diferente? Mesmo tendo o mesmo tipo de câncer, elas reagem de uma forma diferente, né? Que fatores estão por trás disso? O que leva uma pessoa a ter uma atitude onde há uma percepção de coragem, de fé, de esperança, de amadurecimento psicológico e outros de desespero, de desesperança, de tristeza, de depressão, né? O que leva uma pessoa a enfrentar o câncer? O que ocasiona, o que provoca um fortalecimento dessa pessoa ou um enfraquecimento? Ou seja, um enfrentamento direto ou então uma decaída. Então, todos esses aspectos eles foram contemplados nessa pesquisa. Mas, sem dúvida, que a confirmação do câncer, ela causa um choque emocional. Por quê? Medo da morte,
medo do tratamento, as mudanças na rotina, não é? Medo da dor, o preconceito. É fácil uma mulher jovem enfrentar um câncer perdendo o cabelo? Tendo muitas vezes ter que fazer a retirada da sua mama, sendo que a sexualidade da mulher está muito voltada para os seios. Então não é fácil. Os impactos, eles são muito devastadores. Por exemplo, medo do tratamento. O que eu vou sentir? Quais vão ser os efeitos colaterais? Até para você entrar enquanto paciente no centro de oncologia, é desconcertante, é difícil. Então a pessoa aprende, muitas vezes, com o adoecer, a enfrentar esses desafios que não são fáceis. E aí o que a gente constata? Nós constatamos que há sentimentos antagônicos. O que é isso? Os sentimentos são ambivalentes, eles variam. Confiança, desconfiança. Medo, coragem. Esperança, desesperança. Muitas vezes os pacientes parecem uma montanha russa. Numa entrevista eles estão bem, cheios de esperança, de expectativa, mas em outros momentos eles estão tristes, devastados, inseguros. Então a doença provoca esses tipos de sentimento. Não é? Então, nós contemplamos nesse estudo 4 aspectos. Quais foram? A percepção de mudança na vida. Quais foram as mudanças que se operaram com as pessoas portadoras de câncer? Então, nós percebemos fatores positivos e fatores negativos. Nós vamos falar primeiro dos fatores negativos, né? Modificação na alimentação, devido aos efeitos colaterais do tratamento, mudança nas rotinas. Imaginem donas de casa que não podem mais estender uma roupa no varal, que não podem mais fazer a comida, que não podem mais, não dão conta mais de dirigir. Então elas perdem a autonomia, eles perdem a independência. Os homens também, não só as mulheres, os homens também perdem a sua autonomia, perdem a sua independência. Então, isso causa, com certeza, um impacto, e o apoio da família é muito importante. E pesa também no orçamento, nós também podemos constatar isso na pesquisa, não é? A pessoa gasta muito mais com medicamento, com procedimentos, então isso muda também o aspecto financeiro. Já nos aspectos positivos, o que aconteceu? A pessoa tornou-se mais reflexiva. Ela começou a perceber os valores da vida, né? Para ilustrar, teve uma paciente que nós entrevistamos, uma mulher ainda jovem, com 4 filhos, né? Atravessando um câncer muito agressivo de útero, e ela narrando que como que a doença trouxe mudanças profundas na vida dela. Antes, ela estava envolvida com bebida, chegou até as drogas, e com a chegada da doença, com as mudanças nas rotinas, com a dor que não é só física, a dor também ela é moral, ela é espiritual, ela é emocional, ela fez mudanças profundas. Ela percebeu o valor dos filhos, ela percebeu o valor da família. E o que aconteceu? Os filhos, vendo que a mãe estava doente, se aproximaram dela também. Então, houve uma troca de afeto, uma manifestação de amor que trouxe mudanças profundas na sua vida. Tem um outro caso também para ilustrar de uma senhora que ela conta que ela tomava a dose de quimioterapia muito agressiva. E ela saía do centro de oncologia devastada, passando muito mal com os efeitos colaterais e também emocionalmente muito abalada. Quando ela chegava em casa, tinha um recadinho assim na geladeira da netinha: vovó, sinto muito, mas não pude te esperar, tive que ir para a escola, te amo e à tarde eu vou vir te visitar. Ela conta isso com uma emoção e ela ainda diz: é isso
que me dá alegria de viver, que me dá força para enfrentar o tratamento e esperança e a certeza de que isso é uma fase, de que isso vai passar. Então, ela também valorizando a vida. Um outro senhor com câncer de próstata, não é esse senhor muito tranquilo, com uma fé que eu fiquei impressionada com a coragem, a fé e a esperança dele, quando a gente perguntou quais foram, né? O que ele estava sentindo, como é que ele estava enfrentando a esse tratamento. Ele disse assim: minha filha, já vivi muitos anos. E você sabe, quando a gente vai vivendo, vai passando pelos problemas, a gente vai criando calinhos. E eu já tenho vários calinhos. E esses calinhos me deram uma estrutura para enfrentar a doença com coragem e com confiança. Então, na pesquisa, pôde-se observar que os impactos, eles não são só negativos. Há um aspecto também positivo do amadurecimento espiritual, moral, emocional, quando a pessoa contempla esses aspectos. Isso já está provado por várias pesquisas que, quando o paciente ele tem o aspecto espiritual, que a gente fala da religiosidade, da espiritualidade presente em sua vida, ele enfrenta as adversidades, as dificuldades com mais força e com mais coragem. Inclusive, ele é um paciente que dá muito menos trabalho para a equipe multidisciplinar, para o médico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, para o psicólogo. O entendimento dele sobre a vida é muito diferente. E a questão das perdas com o diagnóstico, nós já falamos, né? As perdas de peso, a falta de autonomia e recursos financeiros. E os ganhos após o diagnóstico, né? Um outro aspecto também, simplificou a vida. Passou a ver valor no que é simples. Muitas coisas que antes tinham valor para aquele paciente, após o diagnóstico, que ele percebeu a possibilidade de não se ver mais aqui nessa vida, ele se modifica, ele faz mudanças drásticas na vida dele e ele passa a valorizar e viver intensamente cada momento, cada instante, cada episódio na vida dele. Muitos também aprenderam depois com a doença a rezar, a orar, a ter fé. Fé que a gente fala em algo superior, que uns chamam de Deus, outros chamam de Svara, outros chamam de arquiteto do universo, não é? Acreditam em algo superior. E para a gente finalizar, não é? O Dr. Carl Simonton foi um médico americano que trabalhou durante muitos anos com os pacientes oncológicos. E ele trabalhava muito a questão do pensamento positivo, a visualização durante os procedimentos. Então ele orientava os estagiários, os profissionais da saúde para trabalhar com aquele paciente, por exemplo, quando ele está tomando a quimioterapia. Não é? Enquanto está sendo, a pessoa está na infusão do medicamento, ela vai pensando que aquele medicamento está adentrando pela sua corrente sanguínea e está matando as células cancerígenas e fortalecendo as células saudáveis. Porque já está comprovado, não é, que o pensamento negativo, o pensamento depressivo, ele piora o quadro da pessoa, mas que o pensamento positivo, a ação positiva, ela melhora o aspecto, né, do quadro, do prognóstico do paciente. Então, se o paciente tem um pensamento positivo e ele confia, isso já está comprovado. É acionada outras áreas do cérebro, isso já está comprovado através das tomografias computadorizadas avançadas, novas partes do cérebro são acionadas com cores diferentes, isso os Estados Unidos já fez, isso está comprovado, que o paciente, ele tem uma reação muito melhor. Os efeitos colaterais são menores, a probabilidade de cura é muito maior. E o Dr. Simonton provou isso através das pesquisas. Ele pegou um grupo que fazia visualização e o outro grupo que não fazia visualização. E a melhora e o percentual de cura foi muito maior. E uma outra questão também, né? A doença, ela produz mudanças e transformações, não é? Íntimas naquele que a possui.
Quando suportada, forja a coragem e desenvolve a resiliência. O que é resiliência? É a resistência. Não é? É a resistência para suportar os embates. Não é? É como um aço que você o dobra, não é? Mas depois ele é flexível, ele volta. Então, o câncer é como se ele te dobrasse. Você tivesse que se curvar, mas ter com resiliência, força e coragem, retomar sua vida e enfrentá-lo de uma forma produtiva e positiva, não é? Então, Viktor Frankl até diz, né, que quando uma pessoa sabe o porquê da sua existência, não é? Ela também consegue suportar quase todos os comos. Então, vocês que às vezes tem uma pessoa na família que está enfrentando isso, ou alguém que esteja assistindo que está enfrentando essa doença, o câncer, a coragem, a fé, a esperança, o enfrentamento de uma forma positiva, ele contribui muito. Isso está comprovado cientificamente. Agradeço a atenção de todos e espero ter contribuído de alguma forma para os portadores de câncer e os familiares que enfrentam essa situação. Muito obrigada e até o próximo programa.